É que sempre tem uma hype. Agora o hype agora é dieta carnívora, dieta selva. O hype de 2 milhões de anos. Se você precisa de um acompanhamento nutricional para fazer dieta carnívora, comunidade exclusiva, ligações de mentoria semanais comigo e com meu time, comenta Super Humano aqui embaixo. Só que é difícil, porque quando você tenta explicar pra uma pessoa da dieta carnívora, da dieta da selva, de que vegetais e frutas vão te ajudar e que eles não são antinutrientes. As frutas não têm antinutrientes, mas é açúcar, frutose, por isso que na dieta carnívora a gente não consome. E os vegetais... Vamos lá, fruta. Fruta contém não só frutose, mas vitaminas, minerais, compostos bioativos que vão atuar no nosso metabolismo, né, suprindo funções importantes como a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, ajuda ali na resistência à insulina, ajuda a melhorar a microbiota, aumentar a quantidade de peptídeos da saciedade, né? Então, peptídeo YY, GLP-1, também atua na leptina, hormônio da saciedade. Então não é como se você simplesmente isolasse a fruta e deixasse um sinônimo. Fruta é igual a frutose. Não é assim. O problema é o xarope de frutose, que é encontrado em alimentos ultraprocessados, que a gente sabe, né? Bolachas, biscoitos, sorvetes. Então simplesmente não dá para você resumir fruta é igual a frutose. Contém vitaminas, fibras, minerais, compostos bioativos em baixa quantidade de frutose. O problema está no excesso, o xarope de frutose. Lembre-se disso. Tem sim antinutrientes, isso é um fato, gente. Não sei o que dizer. Tudo bem, os vegetais têm antinutrientes, mas numa quantidade mínima. A gente consegue tirar esses antinutrientes através do remolho. Então não é como se eles fossem muito mais antinutritivos do que nutritivos. A gente tem ali também boas fontes de fibras, vitaminas, minerais, também tem compostos bioativos, gorduras saudáveis. Então é totalmente problemático você resumir a fruta em relação à frutose e os vegetais em relação a antinutrientes. Então, assim, é um conceito totalmente distorcido do que realmente a gente tem configurado na estrutura bioquímica, né, do alimento, em livros de fisiologia, artigos científicos. Simplesmente não faz sentido. Eu não sei de onde a pessoa tira isso. Não adianta, eles gritam, porque parece religião, cara. Não é religião, é um fato. Eu não entendo, é um fato. Olha, não dá pra sustentar, por artigo científico, uma alimentação baseada apenas em carne vermelha, gordura saturada e vísceras. Não dá pra sustentar por artigo científico nenhum tipo de alimentação. Nunca trancaram alguém no laboratório e deram uma dieta de arroz e feijão e carne e viram que era ideal pro ser humano. Nunca. Mas o que a gente pode fazer? Olha, esse tipo de argumento simplesmente faz a gente observar que ele não entende muito bem como funciona o artigo científico, a proposta, né, de você fazer um estudo com um determinado alimento. É lógico que a gente não vai conseguir fazer uma alimentação totalmente isolada, né, de um só alimento ou outro, até porque isso dificilmente passaria num comitê de ética. Mas a gente consegue ter uma boa noção de como é a saúde de uma pessoa que tem um padrão alimentar com apenas carne, o quanto isso aumenta de colesterol, o quanto isso aumenta de risco de doença cardiovascular. A gente consegue criar essa associação. E a gente já tem ali diretrizes de cardiologia, né? Diretrizes americanas, diretriz europeia, brasileira, vários pesquisadores. E também a gente consegue observar um padrão de saúde em pessoas que têm um maior consumo de fibras, legumes, verduras, frutas, vegetais, como isso repercute na microbiota e como isso também atua em relação a hormônios da saciedade. Então é assim, a gente consegue ter uma boa noção a partir de padrões alimentares, né? De você se utilizar de um alimento e fazer um estudo e não simplesmente você trancar alguém no laboratório por anos apenas com uma dieta, simplesmente para provar algo, entendeu? Da sua seita, ou sei lá, qualquer tipo de alimentação maluca que você queira fazer. Pode olhar para os estudos estáveis e isso vai ajudar a gente a entender o que é que o ser humano comeu por milhões e milhões de anos. Você não está olhando para o que a gente tem de evidência atual falando sobre o excesso de carne, nem sobre o excesso de gordura saturada, nem sobre o consumo de fibras, nem sobre o que é uma alimentação saudável. A própria diretriz americana provavelmente você não leu, porque ela incentiva também o consumo de frutas, vegetais, limita o consumo de gorduras saturadas em até 10% das calorias totais. Então, assim, né, pra mim isso é negacionismo. Não sei pra você. Foi topo da cadeia alimentar, mais de 70% carne. Easy money. Falta fibra. E outra, esse negócio de dieta ancestral, que a gente sempre comeu carne e tudo mais, eu não sei de onde você tirou isso. Porque por mais que a gente tenha comido carne no passado, continua comendo até hoje, não é como se a gente comesse apenas, exclusivamente a carne pra sobreviver. A gente sabe ali que é uma boa fonte proteica, mas não contém tudo aquilo que é necessário. É claro que a gente consegue ali se utilizar do metabolismo da proteína até para criar energia, mas em relação à preferência, por exemplo, do cérebro, o cérebro prefere glicose como fonte primária de energia, né? Então a gente consegue ter um aprimoramento de função a partir de uma ingestão adequada de outros alimentos, né? E facilita, aumenta a qualidade de vida, aumenta a expectativa de vida. Agora, se você está falando de sobreviver, tudo bem, a gente consegue sobreviver comendo um alimento, mas não sei até quando, e com qualidade também, não sei. Fibra não é necessário. O excesso de carne vermelha no seu intestino é ruim, é destrutivo. Deixa eu falar a frase de Karine de novo. O excesso da comida mais biodisponível da face da Terra, a comida que seu corpo consegue absorver com maior eficiência, é perigoso. O que é excesso? Ele está dizendo que o excesso, ele não está desconsiderando a biodisponibilidade da absorção da carne. Ele está falando que você comer exclusivamente apenas a carne pode ser um problema. E não está negando que há uma boa absorção, que ela é biodisponível em relação a proteínas, que contém ampla quantidade de vitaminas do complexo B. Está dizendo que existem excessos e que existe falta a partir de uma alimentação exclusiva da carne. É só isso, não está inventando nada, não está falando que a carne não é biodisponível. Então você está criando não fatos, né? Está batendo ali num espantalho como se ele tivesse falado algo que ele não falou. Só fato, gente, não tem o que dizer. Formam componentes nocivos para a sua saúde. Quais? A falta de componentes nocivos para a saúde. Por exemplo, aumentar a quantidade de bactérias gram-negativas no intestino,
com um excesso de carne, com um excesso de gordura saturada, mas é sobre o excesso, não é sobre você negar, dizer que não pode consumir. O problema é como você transfere essa informação para o seu público, entende? Fibras presentes nos vegetais, principalmente, e também nas frutas, também prejudicam o seu intestino. Como? Óbvio que se você reduzir absurdamente o carboidrato refinado, como acontece na dieta da selva e na dieta carnívora, e aumentar a ingestão de proteína, que é o que acontece na dieta da selva e dieta carnívora, vai melhorar muito sua sensibilidade à insulina. Yeah, that is right. Vai melhorar muito a sua hemoglobina glicada, vai melhorar muito. Mas aqui entra uma questão. A partir do momento que a pessoa introduz mais proteínas, ela vai ter mais saciedade. E aí você vai consumir menos calorias, fazendo com que assim também você libere menos insulina. Isso pode melhorar, por exemplo, a alimentação de uma pessoa que come muito mal, que come muitas calorias. Então, se ela consome 5.000 calorias através de uma alimentação cheia de gordura, de açúcar, de ultraprocessados, alta quantidade de carboidratos refinados, ela vai estar liberando mais insulina, né? E vai tendo menos saciedade. Então ela tem uma alimentação muito mais palatável, com muito mais apetite. Já com a carne, né, já com proteína acima de tudo, ela vai ter mais saciedade porque realmente a proteína tem esse papel, né? Mas se você fizer uma alimentação também com carboidrato, com proteínas, com lipídios, numa quantidade calórica mais baixa, você também vai liberar menos insulina. Então isso não é exclusivo da carne. Aliás, se você adicionar fibra, você também melhora a resistência à insulina. O seu perfil de metabolismo de carboidrato. Afinal de contas, você quase não está ingerindo carboidrato. Mas... Reduz os picos de insulina, reduz a sua resistência à insulina, a sua hemoglobina glicada começa a melhorar, e aí, entre aspas, você entra num quadro menos inflamatório. não é entre aspas. Você entra. Só que o seu sistema intestinal vai sofrer. Como? Diversas pessoas se curando de doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, SIBO. Comenta aqui embaixo. Prática clínica de Dr. Dario Birolini, por exemplo. Vê diversas pessoas mudando de vida. Engraçado, né? Porque isso sempre fica na anedota, né? Ai, fulano melhorou, paciente meu melhorou. Cadê os estudos científicos? Porque como que a gente vai ter algum grau de credibilidade no que você está falando se simplesmente o pessoal da dieta carnívora não traz pesquisas sobre dieta de Crohn, sobre dieta do intestino irritável, sobre SIBO, sobre qualquer outra doença metabólica, gastrointestinal que tenha. É sempre meu paciente melhorou. Clique aqui embaixo, faça meu curso. Tudo bem, se você realmente tiver um bom curso, você está vendendo um produto, legal, cara. Mas assim, não iluda as pessoas, traga uma informação com uma comprovação junto. Porque é muito nocivo você trazer essa questão de que sua dieta ela cura tudo, sendo que a gente não tem laço científico. O que pode acontecer, por exemplo, é a pessoa ter uma alimentação diversa, ter síndrome do intestino irritável e depois ela passa por uma dieta carnívora e para de ter o sintoma. O que pode ser? Ela pode ter uma reação com feijão, pode ter uma reação com brócolis, mas são alimentos específicos, não é como se tudo fizesse mal. É um quadro patológico. E é claro, se ela tirou o que estava causando uma irritabilidade e ela começou a comer só carne, coisas restritas, ela para de sentir esse sintoma. Então é óbvio, mas não é que a dieta carnívora por si só ela cura, mas é que ela tirou o elemento de agressão. Apenas isso. Tenho 2 entrevistas com ele só com dieta carnívora. No médio e longo prazo. Ao longo prazo, esse excesso de gordura saturada vai ser prejudicial para o sistema cardiovascular. O que é excesso e baseado em quê? O excesso a partir de 10% do consumo das calorias totais, como já dizem as diretrizes, causando um quadro inflamatório. Tudo bem, se você tem ali uma genética propícia para não ter doença cardiovascular, talvez você não tenha, não desenvolva, demore para desenvolver, mas a gente tem muito bem isso registrado na literatura. Você aumenta o risco. Menos isso é o que os cardiologistas deixam claro. Quais? Porque esse cardiologista diz exatamente o oposto. Pô, eu tenho que... Um cardiologista, em toda a literatura científica, em todo o consenso médico, em todas as diretrizes que a gente tem no hospital, em todas as diretrizes que a gente tem pelo mundo inteiro, de vários pesquisadores, dos especialistas, mas tem um cara ali, ou outro ali na Babilônia, não sei da onde, que disse que, pelo amor de Deus, gente, acordem. pedir lá no cardiologista. Rapaz, eu não acreditaria em ninguém antes de fazer minha própria pesquisa, tá? Pessoal, para fechar aqui, dieta da selva, dieta da roça, dieta carnívora, essas dietas agora que estão em vigor, que a gente vê, né, as pessoas propagando de forma sensacionalista, elas são utilizadas ali para captar pessoas, né, muitas vezes, não todas, mas para vender um curso, para você fazer parte ali de uma tribo. Isso causa uma sensação de pertencimento, né, de você estar no núcleo. Então é muito mais do que propriamente uma alimentação, uma nutrição. É você fazer parte do contexto de vida, você tá ali com pessoas que têm a mesma identidade, poder compartilhar, né, os pensamentos, o mesmo estilo de vida. Então a questão até aí não tem problema. Mas aqui não tem laço científico, realmente não melhora. Você não precisa só de carne, você também precisa de outros nutrientes, outras fontes alimentares. O ancestral comia carne, mas não comia apenas carne. A fibra não é inflamatória, a frutose não é inflamatória. Os fitatos ali dos vegetais também, eles não causam ali um problema em relação à deficiência de vitaminas. Entendeu? Então, todos esses argumentos, eles não vêm com um artigo científico, não vêm com provas. E esse é o problema, quando a gente tem uma ótica apenas baseada em fulano fez e funcionou, faça meu curso, eu comi e melhorei, entendeu? A evidência pessoal. E isso, a longo prazo, pode causar um problema em relação à nossa saúde. Então, estudem, sejam criteriosos, não só comigo, mas com outras pessoas também.